Todo mundo gosta de uma rivalidade, principalmente quando rola uma trilogia. E é isso que nós, fãs desse esporte maravilhoso, vamos acompanhar neste sábado no UFC 286, que rola na O2 Arena lá em Londres. De um lado temos o pesadelo nigeriano, Kamaru Usman, ex-campeão da categoria que até o ano passado era o líder do ranking peso por peso e muitas vezes era comparado com o lendário Georges St-Pierre. Do outro lado, temos o jamaicano radicado na Inglaterra, Leon Edwards, que durante anos construiu uma sequência de vitórias invejável e chocou o mundo ao nocautear o Kamaru Usman no último minuto da luta deles, igualando o placar, já que os dois haviam se enfrentado pela primeira vez em 2015. Mas a pergunta cuja resposta todos querem saber é muito simples. Qual dos dois vai deixar o octógono como campeão meio-médio do UFC neste sábado? Para tentar responder essa pergunta, que é muito difícil, eu já peço a colaboração de vocês. Deixa o like nesse vídeo, comenta a opinião de vocês e já vão logo se inscrevendo no canal para não perder nada que vai ser lançado por aqui. Então, no que diz respeito à parte técnica, eu não acho que a situação mudou muito da última luta para cá. Em pé, o Edwards é melhor por conta da movimentação e da variedade de golpes, enquanto o jogo de luta agarrada do Usman costuma trazer muitas dificuldades para o atual campeão da categoria. Ainda falando dos confrontos anteriores, não dá para evitar falar que de fato o nigeriano teve a vantagem na maior parte das duas lutas. A pressão, o jogo contra a grade e principalmente as quedas incomodaram muito o Leon Edwards, ao passo que garantiram vários rounds para o Kamaru. Falando sobre esse assunto, o próprio Usman disse o seguinte no countdown do UFC: "Eu fui melhor que ele em pé, no chão e no wrestling nas duas lutas. Acredito que sou um pouco melhor em tudo que ele faz bem. Ele é um striker talentoso e conseguiu me vencer. Eu aceitei isso. Eu vou corrigir meus erros, vou retornar e fazer parecer fácil." Mas deixando essa questão técnica um pouco de lado, na minha opinião, um dos aspectos mais importantes dessa luta é o psicológico, para ambos os lutadores, mas principalmente para o Usman. Na última luta, o Kamaru estava apenas a 1 minuto de conseguir igualar o recorde histórico do Anderson Silva, de maior sequência invicta da história do UFC. Mas por um detalhe, esse objetivo desabou. E quando eu digo detalhe, entendam: um chute na cabeça perfeito. Além disso, se não conseguir recuperar a cinta, qual seria o próximo passo para a carreira do lutador, que já completa 36 anos em maio deste ano? Subir de peso enquanto o Israel Adesanya, que é amigo dele, ainda está lá nos médios, provavelmente não seria a melhor opção, até porque os dois já falaram várias vezes que não têm interesse em se enfrentar. Na melhor das hipóteses, o Kamaru precisaria torcer para que o Khamzat Chimaev se tornasse campeão, ou até mesmo torcer para o seu arquirrival, o Colby Covington. Essa foi a primeira derrota do nigeriano em uma década, e apesar do discurso dele ser muito confiante, apenas ele e as pessoas próximas sabem de fato como está a cabeça do cara. Quando eu vejo esse tipo de situação, um lutador fazendo uma revanche com um cara que já o nocauteou, eu lembro de uma coisa muito interessante que o Michael Bisping já falou. O inglês disse que quando foi defender o seu título dos médios contra o Dan Henderson, num evento que inclusive também foi na Inglaterra, ele se via em vários momentos tendo pensamentos inseguros, pois assim como o Kamaru Usman, ele estava enfrentando um cara que já havia o nocauteado. Mas o ex-campeão dos médios do UFC só foi falar isso depois de se aposentar, porque na época o seu discurso era muito confiante, assim como o do Usman. E como o nigeriano fazia uma luta quase perfeita até o último minuto, pode sim existir um medo, uma ansiedade de cometer um erro numa fração de segundos e mais uma vez colocar tudo a perder. Agora, se ter saído derrotado pode ser motivo de ansiedade, ter dominado boa parte da luta também é motivo para confiança. Ele deu mais detalhes sobre esse aspecto no podcast The Pivot. Nunca estive nessa posição, mas sei que mentalmente nada mudou para mim. É o mesmo cara que eu bati antes. Ele continua sendo o mesmo cara. Tenho que lembrá-lo quem ele é. Vai ser um pouco mais difícil dessa vez. Na cabeça dele, ele esqueceu os 4 rounds antes do chute. Esqueceu que eu estava tirando sua alma. Mas nós não podemos esquecer que essa luta é feita por duas pessoas. E se teve alguém que teve um verdadeiro upgrade na confiança desde aquele último combate, com certeza foi o Leon Edwards. A vida do Edwards mudou completamente depois de se tornar campeão. Antes um cara pouco comunicativo, agora ele está muito mais envolvido na mídia e melhor financeiramente. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos meses o cara conseguiu realizar o sonho da vida da mãe dele, abrir um restaurante jamaicano em Birmingham. E essa confiança extra vai ser muito importante para o atual campeão. Isso porque a impressão que a última luta deixou foi que, até escutar aquele discurso super enérgico do seu treinador antes do início do 5º round, o Edwards estava quebrado psicologicamente. O jogo do Usman é muito bom para gerar essas reações nos adversários. Quando ele se tornou campeão vencendo do Tyron Woodley, a expressão no rosto do Woodley era essa mesma, de desistência. Mas para o Leon, saber que foi capaz de acabar a luta num momento de genialidade, apesar de ter perdido os outros rounds,
provavelmente faz ele crer que ele pode fazer isso novamente. Em entrevista ao BT Sports, o atual campeão questionou em qual estado o Kamaru Usman vem para essa luta. O nocaute afeta todos de formas diferentes. Ele tem quantos anos? 35? 36? Vindo de uma derrota por nocaute e enfrentando o mesmo cara que o nocauteou. Então vamos ver como ele reage a isso. Diante de tudo isso, na minha opinião, esse combate vai ser mais equilibrado que os outros. Acho que o Usman vem o mais perfeccionista possível, ao passo que o Edwards vai estar mais seguro, mais confiante de que é capaz de acabar com a luta. Nessa situação toda, o meu palpite é que o ex-campeão consegue controlar as ações e dominar o Edwards na maior parte da luta, vencendo por decisão unânime. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, mais uma vez eu digo, clique em gostei, coloca nos comentários a opinião de vocês para esse combate e não deixem de se inscrever no canal. Também nos sigam nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo na sequência.